É possível determinar o perfil de quem tem tendência a cometer suicídio? Não é possível olhar alguém e determinar que aquela pessoa tem um risco tal e tal. Algum nível de previsibilidade, mas não do ponto de vista determinístico. Que características que seriam essas? Pessoas mais impulsivas, né? A gente sabe que impulsividade tem a ver com uma parte dos suicídios. Pessoas mais agressivas. A agressividade é algo que pode ser muito produtivo, mas também pode, em determinada situação, se voltar contra o indivíduo. Pessoas que têm histórico e tendência a desenvolver transtornos mentais e pessoas que já incorreram em um comportamento suicida no passado. Esses seriam alguns preditores de maior chance de suicídio futuro. Nada do ponto de vista de determinar que isso vai acontecer. Toda pessoa que comete suicídio tem necessariamente algum transtorno mental? A minha resposta é claramente não. Suicídio é uma combinação de fenômenos que culminam no suicídio. O transtorno mental é algo que está presente na maioria absoluta dos suicídios, a gente calcula em torno de 90% dos suicídios. Na ausência de transtorno mental, é difícil se montar as condições de suicídio, mas sim, existe. Dizer, por exemplo, que os kamikazes da Segunda Guerra Mundial padeciam de um transtorno mental me parece equivocado. A gente pode ter um sentimento de repugnância em relação àqueles homens que jogaram um avião no World Trade Center e causaram sofrimento e morte de tantas pessoas, mas dizer que eles estavam doentes do ponto de vista mental também me parece uma afirmação forte. Então, o que eu diria é que o transtorno mental é um vulnerabilizador quase que necessário. Na ausência de transtorno mental, suicídio é um fenômeno raro, mas afirmar que todas as pessoas que cometem suicídio estavam padecendo de um transtorno mental me parece um equívoco. Como percebo se há risco de uma pessoa cometer suicídio? As pessoas que falecem por suicídio, 2/3 delas deram sinais explícitos que estavam pensando em cometer suicídio. Então, frases que são indicativas disso, como eu sou um fardo na vida dos outros, não sirvo para nada, seria melhor que eu morresse. Frases que indicam culpa, pessimismo. Então, a primeira questão é isso, as pessoas sinalizam 2/3 explicitamente e do terço que sobra, 2/3 sinalizam implicitamente. Então, primeiro há sinais, né? E a segunda questão é perceber, já que nós estamos falando que transtorno mental é algo muito associado ao suicídio, perceber sinais de transtorno mental. Por exemplo, depressão, que tem muita associação, né? O indivíduo que perdeu a graça e o interesse e o prazer nas coisas do cotidiano, né? Que começou a deixar de fazer coisas que ele fazia. Isso é um sinal de alerta, né? O indivíduo que, de uma certa maneira, começa a falar de uma tristeza diferente da tristeza da vida. A tristeza da depressão, ela não é só mais intensa que a tristeza da vida, ela é qualitativamente diferente. Então, frases como estou vivendo uma angústia que eu não vivi antes, né? Então, quando alguém te narra um sofrimento, a gente pode fazer esse tipo de perguntas. Uma coisa geral também que é muito importante, mudança de comportamento, né? Isso vale muito para quem usa substâncias psicoativas, lícitas ou ilícitas, intensificação de uso. Então, há parâmetros que são preditores de maior risco e que devem estar claramente esclarecidos e divulgados. O que fazer se uma pessoa ameaçar se suicidar? A primeira coisa é, ninguém é responsável pela vida do outro, né? Quando a gente percebe alguém em risco, isso não deve virar um peso onde você se sinta responsável pela vida do outro, mas deve virar uma mobilização para que você leve aquela pessoa à ajuda externa que vá aliviar aquele sofrimento. A nossa função não é ser responsável pela vida de outro, mas levá-lo à ajuda. Então, se aquele indivíduo está padecendo de um transtorno mental, levar a ajuda médica. Se há um sofrimento psíquico não associado a um transtorno mental, levar a ajuda psicológica. Se há solidão, isolamento, aumentar a rede de suporte e de vínculos daquele indivíduo.
Então, é fazer o que está ao alcance sem tomar o peso da responsabilidade pela vida do outro. É possível se livrar de um pensamento suicida? Sim. O que a gente chama de ideação suicida está associado a um sofrimento psíquico. Então, a ideação suicida ela não brota do nada, ela é quase que um sintoma de um sofrimento psíquico intenso. Então, todos nós temos um limite do que o nosso aparelho psíquico pode lidar. A partir de que aquele limite, aquela temperatura, digamos, fazendo uma metáfora, passa, começa a vir pensamento de morte como solução. E a ideação suicida é o primeiro desse num espectro do que a gente chama de comportamento suicida. Então, tudo que vai aliviar esse sofrimento psíquico vai repercutir diretamente na ideação suicida. Então, a ideação suicida é um fenômeno resultante. E se você for nas causas do sofrimento psíquico, consequentemente ela se dilui e desaparece espontaneamente. É possível prevenir o suicídio? Sim. A maioria dos casos de suicídio são preveníveis. Depressão é tratável, uso de substâncias psicoativas é tratável. A maior parte dessas condições, sejam médicas ou mesmo condições fora do espectro da saúde, como isolamento e outras condições que a gente sabe que se associam à questão do suicídio, podem ser, se não totalmente diluídas, grandemente mitigadas. Então, quando a gente fala de suicídio, a gente fala de um fenômeno que, na sua maioria absoluta, é prevenível. Todos? Não. Todos não. Existem alguns suicídios que nós não teríamos como intervir, mas a maioria absoluta sim. O que você recomendaria para quem tem pensamentos suicidas? A recomendação, então, de alguém que está reconhecendo que está passando por um sofrimento muito importante naquele momento da vida é procurar ajuda. Né? Procurar ajuda profissional, procurar ajuda nos vínculos afetivos que a pessoa tem confiança. Então, lembrar que no mundo externo existem possibilidades de ajuda. Nós não estamos isolados. Né? Então, desde a ajuda de uma pessoa de confiança até passando pela ajuda profissional e passando por coisas que a sociedade monta, como, por exemplo, o CVV, que tem um papel importante, né? Um número de telefone que, inclusive, agora está se estabelecendo como um número fixo, gratuito. Então, tem uma série de recursos na sociedade para mitigar o sofrimento psíquico. E isso não pode ser perdido por alguém que está passando por um sofrimento. O sofrimento é possível de ser aliviado e existe ajuda externa, especializada ou não, que é capaz de mitigar o sofrimento.